Por quê? Decisão difícil, uma vida fácil. E decisão fáceis, uma vida difícil. Sim. Vou explicar. Partners on Demand. Fala galera do Pod. Sejam muito bem-vindos à 4ª temporada do Partners on Demand, o podcast onde você tem um gostinho do que é o Partners aí na sua casa ou da onde você estiver. E bom, você aí que tá assistindo deve estar se perguntando, caramba, o Thiago tá mais novo, o Thiago Sumiu, o Thiago tá diferente. O que aconteceu com o Thiago? Gente, novas temporadas, novos rostos vão aparecer por aqui, mas uma coisa é fato, a gente vai continuar trazendo muito conteúdo que vai com certeza ajudar você aí que está no seu negócio, seja uma agência, um e-commerce ou o que for, com certeza tem muita coisa legal aqui que a gente pode trazer. Talvez você já me conheça de alguns episódios atrás, na 3ª temporada. E bom, daqui pra frente você vai me ver bastante, né? Com sempre convidados muito interessantes. E nada mais justo do que nesse primeiro episódio da 4ª temporada, nós recebemos agora como convidado Thiago Fonseca. Seja bem-vindo ao Pod como convidado. Pela primeira... Olha, vou te falar, Iago, tá diferente, viu? Porque normalmente sou eu que torturo o convidado do outro lado. Agora eu vou ser torturado. E eu tava fazendo um cálculo, Gui. A gente faz sempre as perguntas, né? Toda hora. Gui, qual episódio que nós estamos? E aí, qual que é o episódio? 60 episódios, cara. 60 episódios. 60 episódios. E aí, efetivamente, eu tô fazendo aqui a passagem de bastão pra você, cara. De verdade, eu sei que você tem um baita de um profissionalismo, um nível de conhecimento, assim, muito forte. Eu sei que você vai dar conta desse programa, vai levar ele para outro nível, já tem coisa nova aqui, ó. Vocês repararam. Eu nem saí da cadeira, os caras já trocaram identidade visual, já trocaram o formato. Tipo assim, não, já mudou tudo. Inclusive agora a gente vai começar a falar de carros. Aqui vai ser o novo tema. E assim, não deu nem tempo de esfriar e já tipo, sai. Brincadeira à parte, eu sei que vai estar entregue em boas mãos, a gente vai cada vez mais, eu acho que de um jeito ou de outro, tanto com o negócio quanto efetivamente isso faz parte do negócio, não deixa de fazer parte do nosso negócio. Eu acho que a gente tem que entender um momento de saída. Eu acho que é uma hora que, se você centraliza demais isso para você, chega uma hora que você se torna o próprio gargalo. Então acho que eu entreguei o que eu podia entregar aqui dentro deste conteúdo, desse formato de conteúdo, e agora nada mais justo que outras pessoas assumam daqui e façam melhor. Próximo nível. Com certeza. E, poxa, continuem ligados aí, vai ter muito episódio, muita coisa nova que a gente vai revelando aí ao longo da temporada. A primeira novidade aqui já foi identidade nova, host novo, e aí fiquem ligados aí nos próximos episódios. E, Thiagão, acho que um ponto que, cara, eu tenho certeza que a galera que acompanha o Pod desde o início, principalmente aqueles que já são partners, ou seja, já são parte aqui do nosso ecossistema, sem dúvida tem curiosidade, talvez até algumas pessoas do nosso time tenham curiosidade. Mas, cara, como é que o Thiago chegou aqui? Thiago, CEO do Partners. Uau. Cara, da onde você veio? Eu já sei um pouco essa história, mas por isso que eu, inclusive, quero perguntar isso, porque eu sei que tem umas coisas meio diferentes aí, mas acho que é legal a galera conhecer. Cara, eu vou tentar encurtar essa história em big blocos, tá? Porque ela é um pouco mais longa, mas efetivamente, eu era um cara de agência, tinha uma agência no passado. Antes de ter uma agência, eu empreendi durante 10 anos com uma consultoria que não tem nada a ver comigo e nada a ver efetivamente com quem eu gostaria de ser, né? Consultoria do quê? Era de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. Então eu fazia laudos, técnicos, tudo que eu odeio. Por isso que eu falo assim, gente, começa pelo porquê. Se você não entende o porquê, provavelmente você vai dar errado. Então assim, só que eu demorei uma década para aprender isso. Depois que eu entendi que aquilo não ia acontecer, tá vendo uma onda do digital e a gente tinha um negócio, e aí vem a importância também vou abrir um pop-up aqui, a gente pode até depois aprofundar sobre isso. Cara, a importância de você olhar para um número para o teu negócio, não olhar ele somente com o viés de um artista e achar que porque você está fazendo aquilo que gosta ou efetivamente você era bom tecnicamente nesse contexto e aí você resolveu empreender e abrir algo nesse contexto, quer dizer que as suas habilidades e os seus skills têm que ser exatamente os mesmos. Pelo contrário, tudo muda. E eu não tinha essa visão. Mas uma coisa eu sabia, que o nosso negócio andava de lado. Então a gente tinha um faturamento alto, a gente chegou a ter 80 colaboradores, caramba, faturamento de 3 milhões de reais, mas adivinha o custo? Exatamente igual. Então assim, o negócio às vezes, eu tinha problema de inadimplência, eu tinha rotatividade muito alta, eu tinha vários problemas operacionais que hoje a gente ensina, inclusive, o Partners aqui para resolver isso. Feito isso, eu entendi que a gente precisava pivotar o modelo de negócio. Éramos em 3 sócios, e a partir dali, os sócios não tiveram a mesma visão, não queriam seguir nesse mesmo caminho, queriam seguir o caminho que estava antes.
eu efetivamente entreguei meu crachá e falei, ó, não quero, então, puta, toquem do jeito que vocês querem tocar, tá tudo bem, fiquem com vocês esse negócio já tinha um patrimônio, Sim. já tinha 10 anos de mercado. Sim. E a partir dali eu falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? E só uma dúvida, esse negócio existe até hoje? Existe até hoje. Ele tá existe com esses sócios ainda? tudo, tocando? no mesmo formato, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, e a partir dali eu falei, tá, o que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer agora esse negócio do meu jeito. Depois eu parei pra pensar, falei, cara, eu nem gosto disso. Nem vai fazer mais sentido pra mim. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de marketing. E aí foi que eu resolvi montar uma agência de marketing, só que com uma única condição, de fazer tudo aquilo que eu acreditava que eu tinha feito errado e nas coxas, quando era o último negócio, e a forma que eu gostaria que fosse o negócio. Um negócio que fosse de menor porte, mas que ele tivesse margens muito boas e ele fosse de uma maneira muito fluida para se operar ele. Sim. Não fosse uma coisa pesada, né? Que era um problema que a gente tinha. Eu decolava a receita, mas a curva de custo decolava junto com a receita. Então, a partir dali, eu falei, cara, preciso fazer uma coisa diferente. Então, o que eu preciso cortar de custos operacionais? Então, cara, parece eu falo assim, Tiagão, isso é normal. Agora, gente, eu não tinha sede, era tudo home office. E não tinha essa tal de pandemia. Mas nem existia na isso. consultoria tinha um escritório Presencial. A agência era home office. A gente atendia o Brasil todo. Entendi. E aí tinha os núcleos, e tinha que startar projeto, que era uma desgraça. Mas feito isso, eu falei, cara, não, quero todo mundo online. Tá, beleza, agora eu quero que as pessoas... eu vou trabalhar num formato... eu startei sem custo operacional de headcount, então, basicamente, eu terceirizei tudo no começo. Só que, o que eu entendi? Quanto que um freela ganhava para fazer um projeto? Puta, o freela ganhava R$100, vamos supor. Numa conta aqui rápida de cabeça. Então, a partir daquele momento, eu falei, cara, eu vou enxugar minha margem inicial, eu vou pagar 300 para esse cara. Até ele entender que eu sou um bom cliente de parceria. Então, os meus jobs, ele dava prioridade de fazer melhor, num curto espaço de tempo. Então, eu comecei a ter muito mais entregáveis rápidos, e aí, sem ter o custo fixo do headcount. Então, à medida que entrava o projeto, eu passava esse projeto para frente e aquilo funcionava muito bem. Porque eu tinha um comprometimento do freela, que é o que todo mundo reclamava. Que o freela não tem comprometimento. Sim. E não é uma verdade. Na verdade é o quê? Você tem que ser sexy e entender um segundo conceito muito importante. Tudo é venda. No final do dia, eu tenho que vender o meu sonho para o meu colaborador, eu tenho que vender meu sonho para o meu parceiro, eu tenho que vender 24 horas por dia. Eu fazia a venda disso para eles. O quanto que isso poderia acontecer demais, mais coisas poderiam vir, para que ele ia se preparando e ia criando esse desejo e essa ambição junto com ele. Sim. Qual que era o meu papel? Trazer clientes para dentro de casa. E aí foi que eu peguei um terceiro grande ensinamento. E eu parei, acho que eu vou dar profundidade nisso porque é importante. Foi a hora que eu estava sem clientes fixos, né? Não tinha MRR, não tinha nada disso. E eu entendi que as decisões que eu precisava tomar tinham que ser as decisões mais difíceis. Por quê? Decisão difícil, uma vida fácil. E decisão fáceis, uma vida difícil. Sim. Vou explicar. Eu não tinha cliente, basicamente era essa. Os primeiros clientes que entraram, e exatamente o primeiro cliente, eu tinha uma oferta muito irresistível que eu fazia pro cara, eu trouxe isso do digital para dentro do negócio off. E aí quando eu fiz esse plano de oferta, era justamente 30 dias gratuitos. Eu entregava 30 dias de trabalho, todo vapor, acelerado pro cara, pro cliente, e no final ele falou, e tinha um contrato, tinha essa cláusula. Se você não gostou, não paga. Simples assim. Você não paga e a gente segue, cada um segue por um caminho. Na verdade, qual que era a ideia desse conceito por trás, Iago? Além do cara, na teoria, na negociação entre eu e o cliente, basicamente assumia todo o risco, né, desse deal, mas para mim era um primeiro passo de relacionamento. Por quê? Se você quer conhecer as pessoas de verdade, cara, não coloca dinheiro na mesa. Porque se você fez o cliente tirar o dinheiro dele do bolso e pôs na mesa, você inflamou aquela situação pelo menos 10 vezes. Então, eu falei, Thiago, o que acontecia? Não tinha, de novo, eu tinha um fundo de reserva muito pequeno, que eu poderia pagar os trabalhos do freelance, alguns eu mesmo fazia, efetivamente, e aí eu tinha a possibilidade de fazer essa oferta irresistível para o cliente. E aí, nesse ponto, era o que importante? Eu entender como é que ia ser o dia a dia desse cliente, sem nenhum tipo de vínculo de negócio, de cláusula, de ter que devolver dinheiro, de brigar, de sujar nome, nada disso. E aí chegou no 29º dia, eu tô louco para receber os meus R$ 2.997, que ia ser a recorrência disso. Uhum. O cliente desabou um e-mail assim. E ele ficou vários dias sem me responder. Aquela coisa toda. Uhum. Você manda a demanda, o cara não volta com aquilo. Não entrega os materiais para você construir em cima. Era uma desgraça.
E aí ele devolveu um e-mail assim, ó, se você não mexer em tudo isso, uma lista de coisas, eu tenho esse e-mail até hoje. E aí ele dizia o seguinte, se você resolver tudo isso, nós seguimos. Se não, acho melhor não. E ali eu tinha o meu primeiro ponto de bifurcação, meu ponto de inflexão. E aí, Thiago, a decisão vai ser difícil ou fácil? Qual que é fácil? Eu falo, beleza, nós vamos, e eu imito a nota e mando pro cara, ele me paga, que é o dinheiro que eu preciso muito. Sim. Ou eu começo a me impor desde já. E aí eu tomei a decisão mais difícil naquele momento, que falei, amigo, tendo em vista o teu e-mail, acho legítimo as tuas considerações, mas eu estou optando por não ir pra gente não continuar. Obrigado, te desejo toda a sorte do mundo. Aquilo foi libertador. Aquilo foi libertador quando eu entendi que eu devo e posso escolher os clientes que eu quero trabalhar. Não é com todo mundo. Sim. Então eu parei de decidir pelo dinheiro. Eu comecei a escolher quanto que eu quero vender e quais os clientes que podem pagar por isso. Dentro desses clientes que podem pagar pelo ticket que eu quero, quais são os clientes que eu devo e gostaria de trabalhar? Que tipo de mercado? Que tipo de personalidade? Sim. E nisso, dava mais trabalho, eu consegui? Dava, mas eu não queria crescer feito um foguete. Ia de pouquinho em pouquinho. Sim. E adivinha, são clientes muito bons, com margens ótimas, e não tinha aquela ansiedade. E o negócio decolou. Legal. E só um ponto aqui, você sentiu que, para que você tivesse essa clareza de tomar essa decisão, você sentiu que, por exemplo, vamos supor que você ainda naquela primeira empresa, você ainda talvez não tinha essa mesma clareza que você conseguiu ter nessa segunda, você sentiu que teve esse aprendizado Foi. de uma para outra. E como é que foi a sua mudança, digamos que de funções no dia a dia também, de uma para outra, a nível também você entendeu que você tinha que alocar o seu tempo como sócio ali, como diretor, nos lugares certos, ou você cumpria papéis muito parecidos? Como é que foi esse A ponto? primeira coisa, quando você está começando um negócio que tem poucas pessoas, e essa era a minha visão, Uhum. o meu negócio eu tenho que ser um articulador. Eu não posso, em jeito nenhum, parar na operação. Fato. Se eu parar na ponta da operação, é onde você vai ter muita inflamação e efetivamente você vai criar uma cultura ruim. Thiago, eu preciso, porque se A, B, cara, eu respeito todas essas questões, mas são todas bengalas. Por que eu te falo isso? Porque eu sangrei 10 anos para aprender isso. Então, a partir desse momento, eu falei, o que é importante para que o negócio aconteça? Pessoas. Independente do nicho, independente da qualidade do produto, eu não estava focado no produto e nada, eu estava focado nas pessoas que eu trazia para dentro. Porque eu sei, se eu criar uma cultura muito forte, a cultura era 1, 2 ou 3, e aí a história do Partners. Sim. Eu tinha um outro problema lá no último negócio, que era rotatividade muito alta, a gente chama turnover, né? Então entrava e saía gente toda hora. Qual que é o problema disso? Rescisão, então toda a minha margem de lucro vai em rescisão. Segunda coisa, perda de processo. Começavam, terminavam, não sabia onde parava. Cliente ficava se sentindo inseguro, então pulava fora, porque estava toda hora trocando os consultores e tudo mais. Então eu entendi que pessoas eram o core central desse processo. E o que eu fazia? Eu começava startando para ter uma ideia de quais eram as habilidades necessárias para tocar aquele microprocesso e, a partir daquele momento, que tipo de característica de pessoa eu precisaria para ocupar aquilo para fazer melhor que eu. Essa era a minha missão. Entendi. Achar alguém para me tirar e cada vez ir tirando onde tinha maior parcela de tempo. Empreendedor, onde você toma a maior parcela de tempo, é na operação. Então é o primeiro lugar que você precisa sair. Exato. E se você faz o seu negócio, é o que a gente sempre fala, né? Se você hoje faz o seu negócio funcionar, quem faz ele crescer? Quem está olhando para frente, né? E é uma grande dificuldade, né? As empresas por aí, o sócio, o diretor, não tem confiança de delegar isso para os seus colaboradores, mas é legal, cara, porque eu perguntei se você teve esse aprendizado, porque eu acho que hoje, se você é dono de um negócio, tá em qualquer cargo, na verdade, de gestão, qual o café que vai ter na sua empresa não tem que estar nas suas preocupações, né? Ou, enfim, qualquer coisa mais operacional. Você tem que estar, diria que 95% do seu tempo preocupado com 3 coisas. Como é que eu vendo mais, como é que eu custo menos e como é que eu gero mais valor tanto para o meu time quanto para os meus clientes. Então, assim, tem que estar 95% do tempo pensando nessas 3 coisas, né? Se você está alocando pouco tempo para esses 3 itens e muito tempo para a operação, você vai conseguir sustentar o seu negócio, ele vai funcionar, mas ninguém vai olhar para frente, ninguém vai tomar decisões que vão ser realmente disruptivas, né? Então,
Acho que isso é um ponto interessante. Mas beleza, e aí você tava então nesse próximo negócio, na agência, e aí? O que rolou até você chegar aqui? E aí eu tenho esse storytelling muito engraçado. A minha esposa, vamos lá, quebrando aqui em várias etapas rápidas. A minha esposa sabe que eu gostava muito, sou fã da pessoa Barack Obama, demais, e sabia que ele ia vir pro Brasil. Me deu um ticket, me deu de presente para assistir a plenária do Obama. Então fui na plenária do Obama. Legal. Ali, paralelamente, estava acontecendo uma de vendas e todo mundo falava de funil, de um monte de coisa e poucas pessoas falavam sobre a venda clássica. E eu vi um cara falando sobre venda clássica e esse cara era o Bruno Van Enck, que ele é o fundador da barbearia Corleone. Sim. Então é sobre experiência de cliente e tudo mais. Cara, papo super bacana. Comecei a seguir o Bruno. Um dia o Bruno fez um story dizendo: estou no Ivan Moré. Podcast do Ivan Moré, que é o Desobediência Produtiva. Sim. Aí eu comecei a consumir esse podcast. E nisso veio um cara lá falando com uma ideia muito pra frente do tempo dele, que é o Rafa. E ali eu conheci o Rafa. Pronto. Conheci o Rafa ali nesse ponto. E eu já tinha o meu podcast. Legal. E aí eu falei, cara, eu preciso trazer esse cara pra conversar. E eu fiz muita força e consegui trazer o Rafa pra participar do meu podcast. Nisso, o Rafa já estava articulando a formação da Adventures com o Ricardo Dias. Ele trouxe o Edwin para essa conversa. E o Edwin tinha uma missão muito forte, que era tocar a agência de SMB, que chamava Lab na época, e criar um novo braço de educação pensando num formato de franquias, porque esse era o core do Edwin, né? Da Dominus e tudo mais. Que era a ideia que ia ser um partners. Só que para começar, o que eles queriam fazer, o Rafa tinha na mente que era uma comunidade. Então ele queria fazer uma comunidade. É sacanagem, porque assim, eu não vou nem falar, não dá, a Sobral tá muito acima, mas a ideia era essa, uma comunidade no Facebook, com uma entrega semanal, precisaria de um host para essa comunidade semanal, um conteúdo e uma live, era isso, essa era a ideia. E aí chegou o meu nome nesse core, e o Edwin mandou um direct, falou, Thiagão, Edwin Júnior, já conheci ele de mercado e tal. Falei, cara, que legal. Queria bater um papo contigo. Falei, opa, vamos embora. E nisso, já estava em pandemia, a gente já estava em pandemia. Sim. E a minha agência estava funcionando totalmente híbrida. Então, quando veio a pandemia, eu já estava ok. Estava tudo certo. E eu estava de férias. Como dono de agência, a minha agência tinha, acho que 8 meses de existência. Eu estava de férias. Tava lá em Bonito, fazendo... as fronteiras estavam fechadas, tava em Bonito lá, e o Edwin fala isso, que eu tava andando de chinelo na calçada, e é verdade. E aí, fiz um papo com ele e tal, falei, cara, ele falou do projeto. Falei, poxa, agora... Quase falei um palavrão aqui. Agora ferrou. Porque uma coisa é você vender um negócio que tá ferrado. Que tá dando dor de cabeça, tá tirando... E aquele que tá rodando bonitinho? Você tem coragem de vender esse negócio? Mas talvez seja o melhor momento, né? Porque seja o melhor momento, exato. Um negócio, ele só tem 3 destinos, cara. Ou ele vai ser dado, e, acredito que até então, ser pai e tudo mais, não sei se já tava no radar, nem nada. Então, essa não era uma possibilidade. E também até crescer e tudo mais. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida. Não tem outros 3 caminhos, né? Além desses 3, né? Então, se já que é para vender, já que a gente não quer as outras 2 opções, que seja um momento de alta, talvez, por mais duro que seja, né? Pô, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele contou todo o projeto, e eu sabia que era uma coisa muito simples. Mesmo assim, falei, eu vou. Mas eu vou com algumas regrinhas básicas. A primeira regra que eu falei pra ele, falei, cara, já sabendo tudo aquilo que eu já havia sofrido durante uma década. Falei assim, eu vou pra tocar esse projeto, mas se eu tiver que pedir uma bênção cada vez que eu precisar comprar uma folha sulfite, eu tô fora. Eu preciso de autonomia. Segunda coisa, eu vou também. Mas, se eu não me divertir durante esse processo, eu tô fora também. Então, assim, eu quero, não quer dizer que não tenha pressão. Pelo contrário, enquanto eu sentir que eu tô me divertindo, construindo tudo isso, tá me dando um tesão pra construir tudo isso, eu sei que eu vou ter a minha melhor versão. E ninguém merece a minha pior versão. E isso eu falei, cara, feito isso, Edwin, a gente vai ser sócios. Vamos tocar esse negócio juntos. E aí começou toda essa trajetória para ser essa comunidade. Só que não existia o programa, o projeto não vinha acontecendo. E aí eu vim tirando essas obrigações, esse peso das costas do Edwin em conjunto e dando feedback. Falei, cara, dá isso aqui que eu vou fazer. Sim. E a gente começou a construir o Partners e, cara,
entrou um colaborador, uma agência e por aí foi. Crescendo. Inclusive, para que eu pudesse me preparar aí para essa temporada, eu fiz questão de revisitar alguns episódios das outras 3 temporadas que eu entendia que foram episódios-chave. E o principal ali, creio ou não, é o episódio 01, né? Que foi você, o Edwin, o Harry. E vocês começam o episódio já falando qual era a ideia do Partners, para onde vocês iam. Isso há sei lá quanto tempo atrás. Né? Com 60 episódios. 60 episódios atrás. Entra um por semana, faz as contas. E lá já existia o programa já estava batendo quase 100 agências, né? Ou seja, e isso estava completando talvez um ano de empresa, né? Então a gente percebeu que no primeiro ano de empresa a ideia foi pivotada, digamos assim, né? Saiu da comunidade para o programa. E ali no podcast, acho que, pelo que eu senti ali na explicação de vocês, o foco realmente era, cara, vamos escalar o programa, vamos continuar nisso, era o foco e tudo mais. Cara, desse primeiro episódio, né, e vindo até hoje, o que mudou no nosso pensamento como empresa? Muito, quais foram os principais pontos? Você acha que a gente mudou nosso modelo de negócio? A gente mudou nosso público, nossa filosofia, nosso propósito? Quais foram os principais pontos? E se teve alguns fatores que a gente não abriu mão, que se mantém, que a gente tem seguido focados? E agora, ótima pergunta, cara. Se você olhar o nosso negócio por si só, ele mudou muito. E é natural que o negócio mude. Eu acho que isso, inclusive, é um dos grandes problemas da maioria dos empreendedores de pequeno e médio porte. Ele casa com aquele modelo de negócio e ele vai com aquilo amarrado até o fundo mesmo. Ele não larga aquilo de jeito nenhum. E aí ele confunde o que é persistência do que é teimosia. Né? Então existe uma grande diferença em outro. Então o que eu entendi? Eu falei, eu tinha uma visão para onde a gente queria levar, ou seja, em ordem de grandeza, porque isso me traz uma certa tranquilidade de respiro financeiro. Eu sei que eu consigo criar cadeiras de liderança, eu sei que as pessoas também do meu lado ganhem dinheiro, que elas também prosperem, porque se isso não acontecer, esquece. Você vai sonhar sozinho e aí você vai ter todos aqueles problemas que eu falei no início que eu tinha lá. Sim. Então, eu tinha que ter uma missão que ela fosse grandiosa, mesmo que numericamente, mas que ela fosse grandiosa e as pessoas entendessem que faziam parte daquilo. A segunda coisa que a gente nunca abriu mão é da nossa cultura interna como equipe. Então, independentemente, quantas vezes você já me viu falando sobre isso, se a gente tiver o Partners amanhã fechou, e a gente vai abrir uma hamburgueria, a gente vai ter a melhor hamburgueria do estado, depois a melhor do país, o melhor modelo de negócio de hambúrguer, porque as pessoas que estão aqui dentro são pessoas que têm esse nível de consciência e de mentalidade, independente da idade. Todo mundo olha que falam pessoas jovens, elas não têm capacidade disso porque elas estão entrando no mercado. Cara, completamente diferente. Eu não olho o RG, não quero saber quantos anos você tem de vida. Eu quero saber o seu potencial e o quanto você tem ainda para desenvolver. Porque se você já entra com um potencial muito alto e ainda tem muito para desenvolver, beleza, eu tenho o colaborador certo. O que eu preciso dar para ele é missão e que ele sinta parte dessa grande construção. Se ele construindo isso, a gente vai longe. Feito isso, as outras mudanças, que aí acho que é o grande ponto também, é você começar a entender que você precisa ter margem, independente do que você faça. Que você precisa ter alto poder de escalabilidade, independentemente do que você faz. E a partir dali, a vida vai sempre te jogar dia a dia uma oportunidade A e uma oportunidade B. Uma oportunidade A e B. E você vai escolher o caminho. Por isso que eu te digo, é bom você ter a tua Roma, mas você não precisa ficar desesperado contemplando aquele momento. Olha para os 20 metros. Então, as mudanças que nós fizemos foi porque oportunidades apareceram. Eu nunca cogitei lá atrás que ia ser um training center oficial do Mercado Livre. Nunca. Beleza, nunca foi. O Meli entrou para aqui dentro da Adventures, a gente viu a oportunidade, fizemos essa parceria, esse deal, e já tem pelo menos múltiplos 7 dígitos de faturamento só nessa parceria. Então, o empreendedor hoje ele tem que olhar as oportunidades na mesa. E aí vem o problema. Por que ele não olha? Porque ele está dentro da operação. Por que ele não olha? Porque ele não entende que ele trabalha o negócio dele sempre visto de cima, nunca de dentro. O de dentro você pode dar o start. Se deixasse na minha concepção, o programa Partners hoje ainda seria um formulário de Google e uma call de Zoom, que era o que eu consegui entregar ali. Olha quanta coisa mudou, olha os níveis. Cada profissional tem que entrar. O pod, eu tenho certeza que daqui o pod, vocês vão levar isso daqui para um outro nível. E tá tudo bem.
O importante para mim é saber que eu larguei, eu dei a largada, a visão você tem, agora eu preciso que você só imprima o teu talento e tua habilidade. Então, essa gestão de olhar os cenários, de tudo que está acontecendo em volta de ti, e entender o quanto que você tem na mão de recursos, de pessoas, cara, o resto vai acontecer. Então, você acha que o equilíbrio entre o inovar e manter o foco tá talvez uma verdade de longo prazo, alguma missão, algum propósito que ele pode até eventualmente se moldar ao longo do tempo ou se ressignificar, mas a raiz dele é a mesma. Agora, frentes de negócio, enfim, modelos de organograma e tudo mais, são coisas que naturalmente dá para serem adaptadas, dá para ver coisas novas de acordo com as oportunidades. Você acha que é esse o equilíbrio? A gente até conversou até no episódio passado que nós fizemos juntos, em como manter o foco numa era onde tem tanta distração, tanta coisa, tanta informação, né? E como é que você enxerga isso, trazendo aqui para os negócios? Então, se a pessoa tem uma agência, um e-commerce que seja, é nesse caminho? Mantém uma missão total. E se adequa ao momento? Quando eu falo isso, eu sou até presunçoso, né? Que eu falo, nunca teve tão fácil. Na minha opinião, nunca esteve tão fácil. Acho que quando você diz que está difícil ali, é porque você está de verdade com uma carteira, uma vestimenta de vitimismo. Porque é muito fácil eu falar que eu tenho um cenário político instável, é muito fácil que eu falar que tem um monte de concorrente, tudo isso é muito fácil. A questão é, cara, qual que é o seu apetite para pivotar rápido uma mudança, se adaptar rápido àquele cenário, isso faz aquela onda. Sim. Se eu abrir aqui hoje o meu Instagram, agora, neste momento, eu vou achar pelo menos umas 10 pessoas que são expert de aceleração de agências que ensinam agências a ganhar mais. Se eu puxar o background, não tô nada contra, mas se puxar o background, o cara conseguiu uma vez na vida uma conta de 10 mil. E agora ele ensina agências a fazer isso. E ele é o cara disso. Sim. Então, o mercado vai nascer concorrentes a qualquer hora, são erva daninha, isso brota. E se você parar e ficar se lamentando por isso, o tamanho do mercado brasileiro, é só você olhar para o Brasil, cara, você tem problemas em tudo quanto é canto. E ali você tem a oportunidade de resolver vários deles. E a gente nunca teve tanto acesso porque está tudo dentro do celular, você tem tecnologia para tudo, dá para escalar, você tem fornecedores de gateway que você pode, um dia, cadastrar qualquer coisa e vender aquilo online. Então assim, cara, para de reclamar. Tá muito fácil. Agora, tem que ter um cara que tinha que vender um anúncio em 80, sei lá, em 1990. É difícil demais. E agora tá tão simples. Só que aí, Thiagão, como é que a gente faz? O que tá acontecendo relacionado a essas distrações e tudo mais? Então vamos lá. E eu acho que aí é um ponto que a gente pode jogar luz aqui. O negócio ele tem que ser mantido pela uma vertente, que nem você falou, uma verdade de horizonte, mas ele tem que ser jogado com números. Ele tem que ser entendido por números primeiro. Porque senão você não vai conseguir fazer mais nada. Então, cara, hoje, se eu olhar para uma agência, a agência eu tenho certeza que ela atende qualquer tipo de cliente para fazer qualquer coisa. Por mais que ela tente se significar, ou ela subnicha, ou ela vai fazer, cara, eu não quero ser uma agência de social, eu não estou falando para fazer isso. Mas se eu falar hoje, perguntar aqui para vários dos empreendedores que estão, inclusive, dentro do nosso ecossistema, que entraram recentemente, os que estão saindo já sabem. Cara, quanto custa para você, o seu custo hora homem, o seu custo de operação para fazer isso? Isso é escalável? Não é. Então, cara, para que você continua ofertando isso no mercado? Mas... porque se eu não fizer isso, tal coisa não vai acontecer. Eu preciso desta nota, eu preciso deste boleto. Ou seja, a decisão não é tomada em dados. E hoje, informação é o que mais tem. Possibilidade é o que mais tem. Então, o cara que entra hoje dentro do programa Partners e entra para aprender, eu acho que ele está marcando toca. Sim. Tá pagando caro para isso. Não vale a pena. E ele não tem jeito, né? Assim, acho que você vai ter que se adequar e pivotar em alguns momentos. Até porque, do nada, vem algumas situações globais que, cara, ou você se adapta ou você fica para trás. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que, cara, pode ter alguém aí em 2027 assistindo esse nosso episódio aí. Cara, há 2-3 semanas atrás, a Apple lançou o Apple Vision, né? Não lembro exatamente o nome. Cara, eu ainda, 2 semanas depois do lançamento, eu e o Thiago aqui, o Gui e a galera, em 2023, a gente ainda não sabe se isso é algo que daqui a alguns anos... toda a população vai estar usando esse negócio. Pode ser que, cara, todo mundo na rua esteja utilizando, né? Então você que está assistindo aí em 2027 pode falar se deu certo ou não. Ponto é, se isso pega, daqui a pouco todo mundo está usando isso,
cara, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Porque provavelmente uma vez que vier uma nova onda de alguma coisa, igual veio do AI agora e tantas outras coisas, novas oportunidades aparecem também. Né? Cara, e você tá falando até no modelo da Apple. Olha que interessante. Todo mundo fala da Apple e utiliza ela como case em várias coisas. E quando eu digo para entender o que tá acontecendo e você se adaptar, cara, não é você virar uma esquerda para fazer, não, agora eu faço isso, agora eu sou uma barraca de cachorro-quente. Sim. Não, agora eu faço isso, eu sou uma agência de marketing. Não, agora eu sou uma agência de tráfego. Não é isso. Olha, estuda a Apple. Olha o core dela, porque assim, não tem nada de novo no que ela faz. Eu conheci a minha esposa em 2012. Efetivamente, a gente começou a namorar. E ela tinha um negócio chamado iPhone 3. Cara, ela tinha um iPhone 3 em 2012. E agora a gente tem um iPhone, acho que aqui é o 14, sei lá. Sim. O que a Apple fez? Ela melhorou aquilo todo santo ano. Então, todo santo ano ela faz o mesmo produto, o mesmo produto, o mesmo produto. Melhor. E aí ela gera o gatilho de antecipação do mesmo produto melhor. A pergunta é, quantas vezes você melhorou teu produto /serviço? Quantas vezes? Não é só fazer a aquisição de clientes, você tem que olhar para dentro depois que adquirir esse cliente. Esse é uma parte da Apple. É a parte principal, é a hora que ela joga na ação dela de risco baixo. Mas ela tem algumas ações de risco alto. O óculos é uma ação de risco alto, ela está projetando que a humanidade daqui para frente vai ser esse o futuro, mas é uma aposta. Pode ser que o Zuckerberg já perdeu todos os investimentos dele no que ele estava buscando e pediu para ele voltar, ele está agora investindo no WhatsApp de novo. Beleza. E existe uma outra jogada que a Apple tem, que está dentro do mercado americano, que provavelmente vai invadir isso com muita força, e provavelmente, se isso der certo, ela vai expandir isso globalmente, que é a parte financeira. Então, nos Estados Unidos já tem pessoas que têm um cartão de crédito da Apple. Sim. Isso é com o Goldman Sachs, se não me engano, Sim. o banco. Então, assim, ela tem os nichos dela de atuação para complementar de receita, ela começa a penetrar em outros mercados olhando diferente. A minha pergunta é, cara pálida, se a tua agência te dá no máximo que você otimiza 10% de margem, cara, pensa como é que você poderia usar esse negócio, a agência, para te trazer mais dinheiro de outros negócios. Uma pergunta que eu tento me responder faz um ano aqui dentro, e isso está cada vez mais me provocando a sempre olhar para frente, foi uma pergunta que aconteceu no Mastermind, que eu estava no Rio, e a pergunta era assim, muito simples. Acho que eu já falei isso para ti, não sei se eu já falei em algumas reuniões, mas enfim, que era o seguinte, a pergunta é, o que você vai lançar que tudo aquilo que você fez até hoje não passa de uma simples porta de entrada para este grande produto principal? Ponto. É uma pergunta inofensiva. Agora para e olha para você, faz uma reflexão, pega um café e olha. Eu tenho uma agência, então o que eu posso lançar que a agência ela é meramente uma porta de entrada para algo maior? E aí você começa a pensar e começar a olhar outros mercados. Aí a tua agência pula de nível. Porque senão você vai ficar brigando por blog post. E aí Exato. você vai bater cabeça. Aí você é disruptivo. Aí você é disruptivo. Cara, e eu lembro que quando você fez essa pergunta, cara, quebrou a cabeça de todo mundo. No fim das contas, conseguimos sair com algumas Conseguimos. Mas é uma excelente provocação. Talvez você... e uma vez que você responde essa pergunta, a gente sempre fala, né, Thiago, assim, as agências... e você fala muito isso, né? Não é que hoje aqui agora a Jones, não é que a Jones ela é muito maior do que essas agências. Só que na linha do tempo, Tá ela tá um pouquinho mais na frente do que agências que ainda eventualmente estão começando ou outros negócios. E talvez a gente teve o nosso day one ali, o nosso dia 1, e o que a gente quer dizer com day one é o dia que talvez a gente conseguiu responder essa pergunta, que aí leva a gente para esse outro patamar. Então talvez, se você agora senta aí com o seu time e durante a semana, que isso não é uma coisa que vai vir em 5 minutos ou uma hora. Não, demorei um ano para começar a responder. Exato, isso. Mas assim que vocês responderem essa pergunta, talvez vocês estejam a um passo de chegar naquilo que a gente vem conseguindo construir aqui, cara. Mas, pô, incrível. E Thiago, nesse período, cara, acho que o Partners está completando quase seus 3 anos, né, agora. O que você achou lá desde o início que talvez você fosse tirar de letra, talvez algo que você achou que você já teria aprendido nos seus outros negócios, mas que foi muito difícil, assim, que você apanhou, assim, algo que foi muito desafiador para você nesse período, tanto eventualmente pessoalmente, profissionalmente, enfim, o que você... Cara, sem dúvida, a gente... Não que eu achei que
que eu tinha apanhado no outro negócio, porque eu não tinha nem mentalidade para conceber aquilo. Não tinha nem mentalidade para pensar nesse tipo de dor que eu tive dentro do Partners, mas era uma dor meio que calculada, né? Eu sabia que a gente ia perder performance sobre isso, que foi a construção da nossa máquina de marketing e vendas. Isso é uma coisa que a gente demorou muito para engrenar. Eu sabia que ia demorar, mas a gente demorou mais. A gente errou em boa parte dela. Porque o que acontece? Qual que era a questão? A gente sabe que quando a Adventures foi fundada, a gente tinha já, vamos dizer assim, 2 celebrities aqui dentro, que era o Rafa e o Ricardinho, né? Então, eles eram pessoas que já detêm uma audiência razoável, já eram pessoas bem posicionadas no mercado. Então, na teoria, o que seria as maçãs mais próximas desse pé seria utilizar a força da imagem dos dois para alavancar o negócio. E foi exatamente aquilo que nós escolhemos não fazer. Primeiro porque já ficou claro que a tese da Adventures era muito maior do que era o Partners, efetivamente. A Adventures ela veio para ser algo muito maior dentro desse processo. A questão é que a gente não esperava que o Partners ganhasse tanta velocidade de crescimento depois, enfim, se tornasse o que é hoje. Mas a condição era a seguinte: se a gente atrela o Partners à imagem do Rafa e à imagem do Ricardo, o que iria acontecer? Esse negócio teria a cara do Rafa e do Ricardo. E a gente queria construir um negócio que não tivesse cara, porque ele fosse evoluindo a todo mundo. O Rafa vai ter um teto técnico, tá? Por mais que ele queira se aprofundar, por mais que ele vai estudar, ele vai ter o teto dele que ele vai conseguir entregar, que é isso, a capacidade máxima dele. O Ricardo a mesma coisa, eu a mesma coisa, você, todo mundo. E qual que era a ideia do projeto? Que o projeto fosse infinito em matéria de evolução. Cada pessoa que viesse pegasse aquilo e desse o toque de habilidade e competência que a pessoa possui. Então não podia atrelar uma pessoa. E a gente queria criar uma marca. E a gente criou essa marca, a marca Partners. E aí, efetivamente pensando no futuro, porque não queria um negócio digital, queria um negócio de equity. E essa é a ideia. Se amanhã um fundo de investimento, sei lá, da Cabrobró, quiser colocar aqui 10 milhões, ele consegue colocar 10 milhões e sabe que vai colher 50. Se ele quiser vir aqui por 100 milhões e comprar o Partners, ele pode comprar o Partners. E leva tudo, e não tem problema. Ele não vai levar um negócio que é amarrado a um CPF. Qual que é a desvantagem? O ritmo de crescimento quando você não tem marca, não tem processo. Male um produto validado, não tem audiência, cara, trabalho de formiguinha. Sim. Então demora muito para aquilo rampa. A diferença do Rafa, fala, cara, vem, faz uma live, traz 150 mil pessoas, vem cá, tô criando um negócio novo, e aí vai levando isso até o negócio ganhar ritmo. É o que hoje, alguns concorrentes nossos, a gente sabe que sofre, porque tá muito colado na imagem dos 3. Sim. E qual que é o problema de colar na imagem do CPF? Chega uma hora que o CPF não aguenta mais gravar conteúdo. Chega uma hora que o CPF não aguenta mais entregar conteúdo, entregar aula, fazer criativo, fazer marketing, fazer campanha, fazer live. O cara não aguenta. Ele não vem para isso. E não tem tempo. Não tem tempo. Porque, assim, a gente trouxe hoje o empreendedor como uma celebridade, mas a diferença do empreendedor versus um artista, sei lá, um Bruno Galhaço, um ator, aquela é a profissão do cara. O empreendedor, ser o garoto propaganda, ele tá aprendendo agora. Não é a profissão dele. A profissão dele é empreender. Então, ele gasta muito mais energia para fazer isso do que um ator que senta ali e já está preparado mentalmente para executar aquilo. Então isso está gerando muito estresse. Agora a nossa máquina hoje está tranquila. Hoje você vai ver que eu não apareço em nenhum conteúdo. Basicamente não apareço em mais nada. Então o pod efetivamente já não sou mais eu. Então essa é a possibilidade que a gente ganha agora de ter pagado esse preço à vista lá no começo. A marca Partners tem que ser maior do que qualquer pessoa, né? A marca é a empresa. Isso qualquer empresa. Assim, se hoje você olha para o seu negócio e você tem a preocupação, cara, se eu tirar essa pessoa disso aqui, o negócio desanda, acontece alguma coisa... Cara, você não tem negócio. Tá errado, exato. Né? E falando aqui por quem já passou por isso, né, Thiago? Assim, muitos momentos. Então, acho que fica mais uma provocação aqui, né, cara? Olhar para o seu negócio e entender quais são as pessoas ou os pontos que, se hoje elas eventualmente não estão ali, cara, e o prejuízo disso for muito grande, é melhor você fazer um trabalho para se preparar para isso do que você ser pego de surpresa. Até porque as pessoas vão, né, em certos momentos. Então, acho que isso é importante. Vou dar uma dica, que é uma coisa que eu uso para mim. E pode ser que de um jeito ou de outro ajude algumas pessoas. Cara, quando eu comecei o Partners, eu
eu entendia isso, eu sentia isso, mas eu não tangibilizava isso. E em pouco tempo depois, eu tive acesso, então acho que também foi em Mastermind, eu invisto muito nisso. Uhum. E aí veio um conceito, e aí efetivamente eu olhei e falei, cara, tá aqui, é assim que vai funcionar daqui pra frente. E aí eu divido hoje a minha energia em ciclos olímpicos. Ou seja, de 4 em 4 anos. Funciona o seguinte, qualquer coisa que eu vá colocar a minha intenção e a minha energia, ela tem que durar 4 anos. 4 anos efetivamente. Então 4 anos eu masterizo a ideia e começo a implementar o MVP. Aí eu ganho um pouco mais de corpo, começo a estruturar, defino efetivamente quais são as pessoas e lideranças que vão tocar aquele negócio e no final eu tenho que sair desse negócio. E o sair efetivamente não precisa ser que eu vá pedir demissão ou vá pivotar. Quer dizer que aquele negócio não depende mais de mim para absolutamente nada. Nada, nada, nada. A partir daquele momento eu sou um mero conselheiro desse negócio. Né? Então e essa é a jornada que a gente está hoje no Partners. Exatamente essa jornada. Então eu vi intencionalmente, uma das minhas metas este ano era exatamente isso. Como é que eu faço para sair do Partners? Sem ter que sair do Partners. Sim. Eu lembro lá em janeiro você comentando. Isso está me ajudando demais, cara. Isso está me ajudando demais. Tanto que agora eu posso ter a tranquilidade de cuidar, de curtir a experiência de ser pai, de primeira viagem, tranquilo que este filho aqui ele já está adulto. Se você sentiu isso, Thiago, mas acho que já faz... A gente já tá quase um ano que eu e você, a gente tá bem próximo ali. E é nítido como talvez do início desse ano para cá, quanto você tem conseguido, sempre que vai ter alguma reunião, algo assim, vir com ideias novas, com coisas novas de mercado, ao invés de, gente, precisamos resolver esse problema aqui, esse problema lá. Né? Porque isso você talvez já tenha encontrado as pessoas que você sabe que estão dando conta daquilo e te dão essa... e te dá essa liberdade de olhar o que tem de novo por aí e de provocar. Né? Você tem sentido isso também? Muito, muito. E eu falo... E essa é a importância do empreendedor não ser narcisista, do empreendedor não ser egocêntrico, dele não achar que ele é um negócio, colocar o nome dele no negócio. Tá tudo bem você colocar, assim, mas ao mesmo tempo, isso é um gatilho para te colocar no centro, como se você fosse o centro do negócio. Uhum. E você só faz mal pro teu próprio negócio sendo isso. Então hoje eu não tenho a menor habilidade do que você tem para resolver várias coisas que você me ajuda, você me complementa em várias coisas. A Bruna me complementa em várias outras coisas, o Lopes, o Harry, o time inteiro vai me complementando. Sim. Então eu entendi que a minha maior habilidade hoje, que eu mais posso somar para a equipe Partners, é olhar de fora, entender exatamente a missão que eu preciso dar, defender a cultura e olhar para fora para ver o que a gente tem de oportunidade na mesa. E trazer, gente, temos essa oportunidade. Lembra que... e aí vem a parte mais difícil. Se o empreendedor está preparado para tomar não da equipe. Porque se você... Todas as ideias que você joga na tua empresa, a tua equipe acata, você tem problema. Porque você é um carro exatamente sem freio nenhum. Então, cedo ou tarde você vai encontrar um muro e vai bater. Então, aqui quantas vezes eu trago uma ideia e eu tomo não dessa ideia, ou essa ideia é lapidada, é diferente, mas eu entendi. Porque quem me garante que eu sou a melhor pessoa deste planeta para ficar impondo coisas aqui dentro do programa Partners? Então, o negócio passa a ser meu, passa a ser eu, e não um negócio que, no fundo, transforma pessoas, transforma empresas e quer chegar naquela visão. Se o negócio for centralizado na minha pessoa, a gente nunca vai chegar naquela visão. Nunca. Não vai ter como. Afinal, você trouxe empreendedores para que eles pudessem empreender. Exato. Né? Então, a gente conversou também, é outro ponto que a gente conversou, né, sobre como é que você retém esses talentos, como é que você consegue trazer empreendedores. Cara, trazendo eles para empreender, né, que no fim do dia é o que motiva e o que é o que a gente ama fazer, né. Mas, cara, sem dúvida, eu acho que um tema que, bom, pelo menos para quem te acompanha, por exemplo, nas redes, ou que está próximo de você, que você fala o tempo todo, é o tema liderança, pessoas. Gosto muito, né? cara. Acho que, não sei se é algo que sempre esteve no seu cotidiano, sempre estudou sobre isso, ou se é algo mais recente, mas o fato é que recentemente você tem estudado muito, né, sobre esse tema. Cara, quando que você percebeu que você era um líder? Assim, você
foi aquele, desde o Thiaguinho lá, criança, Não, assim, cara, era nunca foi. já aquela criança que Nunca liderava foi. e tudo mais? A turma, não, não, nunca fui. Não, ele já liderava o time da escola, não, cara, era aquele que se escondia, que falava, não escolhe não. Não, eu comecei a entender que, acho que eu sangrei tanto com o último negócio lá e aprendi arduamente mesmo a importância dessas pessoas. Então, ali eu realmente fui de verdade olhar com um olhar adulto para uma empresa, olhar com um olhar adulto para um negócio. Você tem que ter pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, você não entende de nada. Porque no final do dia, quem aperta o botão, quem programa o chat GPT é uma pessoa. Não tem como. Então você precisa entender. Essas pessoas, elas têm variáveis. Essas pessoas, elas têm personalidades. Elas têm habilidades. E se eu não conseguir te ler de uma maneira positiva e falar, putz, o Iago é bom nisso, ele fez isso, ele tem essas skills, legal. Quais são os defeitos do Iago? Esse. É como se você começasse a enxergar tudo de uma maneira que ninguém enxergasse. Então você tem a possibilidade de conectar as peças. Então não faz o menor sentido, se eu sei que você é um cara mais analítico, um cara de dados, eu te colocar para ser o motivador de um time que é completamente, funciona à base da inspiração, que provavelmente você vai espanar todo mundo. Mas se eu não te tiver aqui dentro para olhar os dados e olhar as margens, e olhar para como é que a gente está caminhando e olhar as novidades que tem no mercado corporativo, de novo, falei isso para você pessoalmente, a gente já tem uma ONG aqui dentro. Então, esse balanço, esse equilíbrio vem de você entender como as pessoas funcionam. Entender como as pessoas funcionam, você acaba também, de um jeito ou de outro, aprendendo a liderar você mesmo. E eu falo tanto de liderança porque eu entendi que como é que eu quero motivar o meu time, como é que eu quero liderar as pessoas se eu mesmo não consigo me liderar. E aí eu comecei esse mergulho profundo em entender sobre liderança para começar a liderar a minha vida, as minhas coisas. Eu comecei a entender isso e a partir dali, muitos dos meus conhecimentos eu dividia. E hoje o que eu tento fazer nas minhas redes sociais, falar sobre liderança e gestão, é para tentar acordar o empreendedor de que esse tema é importante, é o mais importante no dia dele. É cuidar das pessoas, Tem hora que você vai agradar? Vai. E tem hora que você vai desagradar. Tem hora que você vai tomar uma medida efetiva que não vai ser tão popular. Mas o teu trabalho é olhar o time e entregar um melhor time para que todo mundo vença. Não adianta você trazer talentos e beneficiar um e, cara, sei lá, punir outros desse lado. Outras frentes aqui dentro da Adventures, elas não funcionaram porque elas não olharam com carinho disso. Tem que olhar para as pessoas primeiro. Depois, não é só um ou outro, mas primeiro para as pessoas. Se tiver aquele negócio, todo mundo fala aquela brincadeira inútil, né? Se você tá num abismo, você tem que salvar um ou outro, cara, salva a pessoa. Depois você salva o resto. Porque com ela do lado, ela te ajuda a reconstruir o que você precisa reconstruir. Sim. Tem uma frase, cara, e eu não lembro a pessoa, inclusive isso é algo que vai acontecer muito ao longo dessa temporada, que eu tenho os conceitos, as frases, mas eu nunca lembro quem falou. Mas difícil, né? Que fique os méritos para essa pessoa, cara. Mas ele trouxe que o conceito era: liderança é você ser um exemplo digno de ser seguido. Acho que até hoje esse foi a definição de liderança que mais me marcou. Assim, né? Poxa, já tem várias formas de definir, mas por algum motivo, o dia que eu ouvi essa frase, cara, ela me marcou muito. Então, liderança é ser um exemplo digno de ser seguido. E quando a gente fala de ser um exemplo digno de ser seguido, não quer dizer que você tem que ser bonzinho, não quer dizer que nada disso. Tem que ser chefe. Exato. Essa, cara, eu e Iago foi a definição que mais me chamou a atenção. Você tem uma definição de liderança que você gosta, que você sente que representa aquilo que você acredita? Cara, eu gosto de liderança, é o ato de levar pessoas para realizar algo incrível em comum. Então, como é que você faz? Porque quando eu trago essa visão, é o ato de eu ter que estar cuidando das pessoas. Né? Eu tenho que estar ajudando que essas pessoas levem e realizem o objetivo nosso, de todos, e os seus objetivos individuais. É mais filosófico? Sim. Mas, ao mesmo tempo, não dá para você olhar o seu time e achar que ele deve ser medido por score de alguma plataforma web. Não funciona. Eu faço uma avaliação de... Esquece, cara. Se você não tem a capacidade, a hombridade de olhar o teu time e olhar o colaborador no olho e ver que aquela pessoa tá bem, tá ruim, tá assustada, não tá, e conseguir ter um papo transparente com ela, você não tem cultura.
Se a pessoa perdeu a admiração pelo líder, acabou o projeto. Acabou o projeto. Não tem como aquilo dar certo, porque as pessoas vão dar a pior versão delas. E a pior versão delas é a morte a conta-gotas. Então, eu já vi um monte de líderes que acham que chegar às 5 e ir embora às 11 tá mandando uma mensagem boa. Não tá. Pessoas que estão efetivamente, não, vamos crescer, vamos fazer, tá mandando uma mensagem boa. Não é também. Entenda que você vai ter times que vão se conectar com a tua mensagem inicial e vai te ajudar naquele projeto, mas não necessariamente vai ser o mesmo time que vai terminar o projeto. As pessoas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Se eles quiserem ir, eles vão, tá tudo bem. E você sentiu que você teve que se moldar para que você se tornasse essa pessoa que os colaboradores admirassem? Eu tive uma experiência recente, cara, quando eu tava, antes de fazer o que eu faço hoje no Partners, eu liderava outro time. E uma vez a gente saiu, cara. Aqui em São Paulo, a gente foi pra uma balada e tal. E eu confesso que eu me senti muito desconfortável com os meus liderados ali junto comigo. Assim, não que eu estivesse fazendo nada de muito errado e tudo mais, mas eu não me senti com a liberdade que eu estaria sentindo se eu estivesse ali com os meus amigos mais próximos, por exemplo, ou algo assim. Então eu senti que dali em diante, se eu quisesse ser uma liderança digna, ser seguido, eu teria que eventualmente moldar alguns hábitos pessoais, enfim, algumas coisas para que isso acontecesse. Eu queria uma opinião sua, cara, sobre isso. Cara, a liderança é sobre aquilo que você fala com as suas atitudes, não com as suas palavras. Então, basicamente, eu concordo com você. Eu não acho que líder é o brother. Brother é o que vai na balada. Brother é o que bebe junto. Sim. Brother, você pode perceber. Às vezes nós fizemos aqui happy hour e desculpa se alguém discorda, tá tudo bem, essa é a minha opinião só. Você nunca vai me ver bebendo. Quer dizer que eu não bebo? Bebo. Em casa. É o que eu gosto de fazer, eu tomo em casa. Eu tomo um vinho, gosto de tomar um vinho, eu tenho assinatura de vinhos em casa. Eu já não sou dessa pessoa, então eu sou muito zeloso pela mensagem que eu quero transparecer. Por quê? Eu não quero que as pessoas, de um jeito ou de outro, entendam errado. Eu não quero que as pessoas me achem também como uma pessoa perfeita, porque eu não sou perfeita. Mas eu quero passar segurança. Um líder que não passa segurança para o time, cai. Então, que tipo de segurança e respeito você vai passar para a pessoa se você vai no happy hour e a pessoa te vê paquerando, se a pessoa te vê falando alto, com cerveja na mão e tudo mais, com álcool, aquilo acontecendo, fumando, nada contra, assim, mas entenda o ambiente boêmio, né? Não entenda o vício em si. Cada um faz o que quer e tá tudo certo. Mas eu acho que de um jeito ou de outro, a mensagem que você passa é uma mensagem errada. Mas eu também não acho que o cara que acorda, o líder que vem às 5 da manhã, tá na academia, faz 40 coisas, lê 30 livros, faz ação e vai na igreja, também é o cara perfeito, não é isso. Mas eu acho que tem coisas que você precisa sim impor uns limites. É a minha forma de enxergar. Sim. E pro time, você tem que estar sempre disponível. Essa é a questão, que você tem que estar sempre disponível para a equipe, numa forma que a equipe entenda que você está ali para garantir a segurança, não para executar por ela. Legal. E da onde que você tem consumido temas sobre liderança? Qual que é eventualmente livros muitos que você recomendaria aí para a galera? Liderança. Liderança e propósito é muito bom. Eu também, como você, não sou muito bom de nomes, tá? Mas esse é o cara, o CEO do LinkedIn, que escreveu, é muito bom essa leitura. Eu até postei recentemente no Stories, me perguntaram, eu falei, deixa eu postar. Como é que eu faço a leitura? Porque eu tô lendo muito, eu tô consumindo muita coisa mesmo. Você tá lendo muito Princípios do Ray Dalio ultimamente, muito, né? Bom, muito bom. Por quê? E aí vem uma outra coisa. Então aí responde a tua pergunta. Eu leio sempre em 3 contextos. Então são 3 leituras paralelas. Eu falo, poxa, Thiago, você tá casado com esse livro aí? Tá postando esse livro faz 2 meses. Eu parei de querer ler rápido e eu começo a estudar. Às vezes eu leio um parágrafo e fico naquele parágrafo refletindo, pesquisando, absorvendo sobre aquela informação. Então, meu tempo de leitura de um livro de consumo meio que triplicou, mas a quantidade de conhecimento foi na mesma proporção. Então, eu tenho sempre um livro inspiracional para cuidar de mindset, um livro técnico, muito técnico, vai fazer conceitos técnicos, vai falar sobre parte técnica de tudo isso, e um livro para revisitar de cabeceira. Então, Princípios, para mim, ele quando eu li a primeira vez, parece que eu não tinha nem tanta maturidade para absorver.
essa segunda leitura que eu tô fazendo hoje, com outro estado de momento, outro senso de presença, é uma outra leitura. Pode ser que eu releia ele daqui 3 anos, ele vai ser uma outra leitura. Então eu vou ter sempre esses livros mais profundos de reflexão e eu vou sempre alternando técnica, inspiração e reflexão. Técnica, inspiração e reflexão. Porque eu acho que eu tô desenvolvendo todas as habilidades que eu preciso para continuar inspirando e liderando pessoas. Tem até, eu vi alguns estudos que, cara, hoje é muito recomendado que você leia um livro pela segunda vez. Né? Muito. É fenomenal. Fenomenal. As pessoas, às vezes, colocam metas de, poxa, eu quero ler 50 livros esse ano, 60 livros, mas ela não lembra tudo que tem dentro de um livro, né? Eu tinha muito essa dificuldade, assim, pô, Iago, já leu tal livro? Já. Lembra de tal coisa? Não. Mas eu já li esse livro. Parece que quando você fechou a portinha, despluga. Pum, exato. Não lembro mais nada. Eu conseguia gravar um conceito principal do livro, mas eu sentia que, pô, cara, já que é pra ler o negócio inteiro, não dá pra você sair dali com, eventualmente, uma coisa só. Tem muito mais coisa pra oferecer. Então, esse ato de você ler um livro pela segunda vez, primeiro porque, eventualmente, nesse intervalo, você já evoluiu muito como pessoa, como profissional, você tem mais maturidade pra absorver aquilo que aquele livro tem pra te entregar. E fora que, pô, lendo pela uma segunda vez, tem livros que às vezes são muito densos, muito complexos, e que você acaba conseguindo tirar um insight ou outro a mais que você não teve na primeira vez. Né? Tiago, partindo para a reta final aqui, cara, acho que um ponto que eu quero fazer questão de trazer com todo mundo que passar por aqui cara, você sabe o quanto aqui no Partners impulsionar empreendedorismo colaborativo, conexões é importante para a gente. Até aqui nós já geramos mais de, cara, quase 7 mil conexões nesse tempo que a gente está aqui e contando. A gente entende que isso com certeza pode ser um fator que alavanca e muda a vida das pessoas. O quanto conhecer as pessoas certas foi importante para você na sua jornada? E qual foi uma conexão, alguém que você conheceu que, cara, foi game changing, assim, que mudou muito a trajetória de alguma coisa e que te abriu muitas portas? Nossa, sim, 1000% conhecer e conectar com as pessoas certas fez total diferença, de verdade, assim. E quando a gente diz de conectar, que a questão assim, é realmente você conhecer aquela pessoa e aquilo te gerar um valor imensurável. Então, quando você me traz essa provocação, eu falo assim, Iago, eu devo ter uma lista de umas 200 pessoas que realmente mudaram. Obviamente que tem players que mudaram a vida. Tem um que eu levo com muito carinho e provavelmente ele fica todo choroso, é o Edwin. O Edwin, além de ser um grande líder para mim, uma pessoa que aprendo muito, é um amigo já, é uma pessoa que parece que eu conheço ele desde quando eu tinha, sei lá, poucos anos de vida. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci primeiro a obra delas, para depois conhecer elas pessoalmente. Então, o caso do Vitor, Sobral, Érico, foram pessoas que eu conheci que, de um jeito ou de outro, eu via a obra deles impactando muitas pessoas e depois fui conhecer profundamente essas pessoas. E isso me levou, assim, para um outro patamar. Legal. E investir em mesa. Sem dó. Sem dó. Por isso que eu falei lá no início, se você compra o programa Partners hoje, você paga o Partners para entrar, para aprender como um aluno, sentar, ou seja, unicamente, essa aula foi boa, essa aula foi ruim, cara, você tá errado, sai do programa que não vale a pena. Aquilo é para você entrar e falar assim, meu Deus, eu tô na Disney, não sei para onde eu vou me divertir primeiro. Eu tenho a parte de aula, que é importante sim esse conhecimento, mas, cara, eu tenho mais 200 negócios aqui dentro que eu quero me conectar. Cara, eu tenho um empreendedor que vai me ajudar a resolver o problema que eu tô aqui hoje na minha agência. Cara, esses caras não sabem fazer isso, eu sei fazer muito bem, eu vou vender para eles. Então, assim, conexões é isso. É você olhar aquilo com um viés. Acho que o único exemplo que vem na cabeça, e para mim deve ser o melhor, é como... Desculpa, gente, eu vou entregar a minha idade. 39 anos. É como o Neo, a primeira vez que ele entrou na Matrix, ele entendeu a Matrix. Que ele começa a olhar todas as coisas em câmera lenta. Ele começa a entender como é que funciona a Matrix. Então entra dentro do Partners com o olhar do Neo. Não entra com o olhar do estudante do carrossel que você vai tomar porrada. Não faz isso, não adianta nada. E isso faz total diferença. Então eu acho que eu investi tanto, e eu tenho hoje, eu falo isso muitas vezes, eu tenho a tranquilidade de falar o preço do Partner, que é 50 mil reais. Se quer entrar é 50 mil reais por ano, porque eu pago isso na pessoa física. Se você quer cobrar algo para o teu cliente pelo qual você não tem a capacidade de conceber, pagar do teu próprio bolso, você nunca vai conseguir vender isso.
Nunca. Porque toda hora que você for falar o preço, você vai tremer, você não vai conseguir ter valor, você vai engasgar e aquilo você mesmo não vai acreditar na tua própria promessa. Então, a partir desse momento, eu tenho uma liberdade aqui. Cara, você quer pagar? Tá tudo bem. E hoje, quanto mais caro, quanto mais dentro você tá de ecossistemas que te conectam com pessoas certas, são anos que você economiza a trajetória. Legal. Então vale muito a pena. Então, em uma palavra, conexão pro Thiago Fonseca é... Vida, negócio, economia de tempo e prosperidade. Eu tenho 5 palavras. Mas tá valendo, tá valendo. Thiagão, Bom, valeu, cara, por esse primeiro episódio. obrigado, Galera, gente. espero que a galera tenha curtido, conheceram um pouquinho mais do Thiago. Backstage agora, né? Diferente, cara. Vocês podem continuar acompanhando ele aí, com certeza, para quem já é do Partners, nas redes sociais, enfim, a galera vai te encontrar, né? Como é que a galera te acha, Thiago? Agora a gente fez algumas mudanças, Rebranding Adventures, então eu mudei um pouquinho meu @ no Insta, então é o.Thiago Fonseca. Boa. Então você vai achar lá, vai lá, cara, tem 2 coisas que eu me comprometi e comecei a fazer. Um que eu tô dividindo as reflexões que me pediram, que eu sempre comentava sobre isso e mandaram direct, pô, divide aí. Eu divido. Então eu tô 60 dias, Legal. já tô no dia 26 com as minhas reflexões, perguntas sobre gestão e liderança. E agora depois eu fiz uma enquete, que acho que agora já deve ter encerrado, mas tudo bem, não sei quando vai esse episódio no ar. Se você realmente quiser, manda lá. De novo, eu tento fazer isso de novo, que eu vou fazer um debriefing. Então, quero fazer isso, tem um link em algum lugar aí, você vai achar esse link no meu Instagram. Legal. Clica lá, a gente vai fazer um debriefing de alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas e eu vou dividir isso online, ao vivo, para todo mundo. Boa. Perfeito. Então, cara, acompanha o Thiago, acompanha o Partners, @sejampartner. Conteúdos diários lá, muita coisa legal, você vai entender o que tá rolando aqui dentro, né, cara? Temos várias novidades no nosso negócio recentemente também, tanto o programa para agências, para e-commerce, somos centro de treinamento do Mercado Livre, cara, a gente realmente hoje consegue apoiar muitos empreendedores e se você ainda não faz parte, a gente te convida a vir fazer parte desse nosso ecossistema aqui e ajudar a construir e impulsionar o empreendedorismo aqui no nosso país e quem sabe em breve Latam, Mundial, enfim, a gente sonha grande e a gente busca pessoas para sonhar grande junto com a gente. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera! Partners on Demand.